Hoje é 9 de abril de 2023. A Páscoa. Páscoa judaica e Páscoa cristã. Qual é a diferença? A Páscoa judaica é comemorada há 3.000 anos. A Páscoa cristã é comemorada há cerca de 1.500 anos. Na época de Jesus, já se comemorava a Páscoa judaica. Jesus participou desde criança das festas de Páscoa. Seus pais saíam de Nazaré, cerca de 190 quilômetros, para ir a Jerusalém. Levava de 5 a 6 dias, um pouco mais. E Jesus participou todos os anos, mesmo depois da sua missão, do Pessar, a Páscoa judaica. Foi mais ou menos nesta época, foi dentro dessa semana da Páscoa judaica, talvez um pouco antes, que Jesus foi preso, foi condenado e crucificado. Naquela época, as pessoas afluíam para Jerusalém. Então, Jerusalém ficava com uma população muito mais numerosa do que normalmente tinha. É uma festa que dura uma semana. E pelas instruções recebidas no Êxodo, é uma festa que deve ser perpétua, como um documento perpétuo. Ou seja, até hoje, os judeus comemoram o Pessar, a semana da Páscoa. É claro que os objetivos deles, os ritos deles são diferentes dos ritos e objetivos cristãos. Eu vou deixar depois deste vídeo algumas imagens, alguns vídeos explicando de maneira mais aprofundada a festa judaica e depois a Páscoa cristã. Mas resumindo, a festa judaica é comemorada pela libertação dos hebreus, hoje judeus, do cativeiro no Egito. Segundo na tradição do Velho Testamento, eles foram cativos no Egito por cerca de 400 anos. Já as interpretações da Torá dizem que eles ficaram em torno de 210 anos no Egito. Que eles teriam ido para o Egito espontaneamente, procurando melhores condições de vida, já que o rio Nilo proporcionava essas condições. Eles chegando lá, encontraram os Ixos e conseguiram uma região geográfica para viver. No entanto, os egípcios conquistaram os Ixos e com isto acabaram se tornando escravos dos egípcios e assim permaneceram por muito tempo. E um menino chamado Moisés, que foi deixado por sua mãe biológica dentro de um cesto. Ela colocou esse cesto no rio Nilo e pediu que a irmã mais velha acompanhasse o movimento lento desse cesto. E logo adiante, a filha do faraó se banhava com suas criadas. Vendo aquele cesto, pediu que uma delas trouxesse. Ao abrir, viu que era um menino judeu. Ela se encantou, mas era um menino judeu. E a menina, a irmã mais velha do menino, disse: a senhora quer que eu leve para alguém amamentá-la? E a filha do faraó disse que sim. E ela levou para a mãe dela. Então, a mãe biológica de Moisés amamentou Moisés. Mas depois, quem adotou foi a filha do faraó. E Moisés passou a viver como filho adotivo da mãe, né, egípcia. Cresceu com seu irmão, que seria mais tarde o faraó que iria entrar em
embate. E assim ele viu. Foi criado na cultura egípcia, com todos os direitos de um filho de Faraó, mas, vendo seu povo sofrer, ele resolveu se rebelar contra os egípcios, e assim, com seu irmão biológico Arão, eles foram até o Faraó para, de uma maneira de diálogo, de uma maneira, digamos, civilizada, libertar o povo hebreu do cativeiro no Egito. No entanto, o Faraó ficou irredutível. Ele não ia liberar depois de várias décadas ou alguns séculos eles assim só porque Moisés, o seu irmão adotivo, e seu irmão Arão pediram para ele. Então Moisés, que tinha uma ligação forte com Deus, segundo narra o Velho Testamento, diz que teriam então pragas, e vieram 9 pragas: a praga dos piolhos, a praga dos sapos, a praga do sangue, a praga do granizo, até que a última praga, que foi a mais dolorosa de todas, o anjo da morte disse que levaria todos os primogênitos egípcios para amolecer o coração do faraó, e disse que os judeus, para que o anjo da morte levasse os primogênitos judeus, eles teriam que matar um novilho de 1 ano, saudável, macho, pegar o sangue, passar nos umbrais e na soleira da porta, que assim, quando o anjo passasse e visse aquela porta pintada com sangue de um cordeiro de 1 ano, saudável e macho, esse anjo da morte passaria por cima das portas dos umbrais e não levaria o primogênito judeu. Então, a Páscoa, Pessar, quer dizer passar por cima. Estavam passando por cima das casas dos judeus, não levando os primogênitos. Como de fato aconteceu, assim eles fizeram, e o primogênito do faraó foi levado, o faraó amoleceu o coração e assim permitiu então que os judeus partissem. Então houve toda uma organização, eram milhares, talvez alguns dizem milhões de pessoas. Isso levou muitos dias para se organizar, para eles saírem. Então Moisés diz que não poderia esperar o pão crescer, o pão levedar com fermento. O pão deveria ser levado sem fermento. Esse pão não levedado, sem fermento, é chamado de pão ázimo. Então existe a festa dos pães asmos. Eles então saíram, alguns dias de vantagem saíram, mas aquela dor profunda que o faraó sentia do seu filho sendo levado, sendo morto pelo anjo da morte, ele mudou de ideia e resolveu então ir atrás dos hebreus. E eles estavam encurralados, os hebreus, entre o Mar Vermelho e o exército faraó que se aproximava. Então Deus diz a Moisés que ele batesse o cajado no chão. Quando ele bateu o cajado no chão, o Mar Vermelho se abriu, os hebreus passaram tranquilamente pela parte seca, mulheres, crianças, animais, ficaram passando ali por um bom tempo até o exército chegar. E quando o exército faraó foi passar por essa abertura, Moisés bate o cajado do outro lado, a água volta e afoga os cavalos e os soldados do faraó. E assim Moisés está livre para seguir o seu caminho na direção da terra prometida, onde emana leite e mel, onde hoje é o Estado de Israel, que só se tornou um Estado em 1948. Então os judeus passaram a comemorar o Pessar, a Páscoa judaica, celebrando a libertação, o êxodo do povo judeu dos egípcios. E a Páscoa cristã, ela é comemorada porque Jesus, que era judeu, que ia desde criança na festa de Pessar, ficava ali uma semana, fez a última ceia, onde ele então pegou o pão ázimo,
repartiu, tomou o vinho, que também é tomado, 4 taças de vinho não fermentados, hoje, e disse: esse é meu corpo e meu sangue. Mudando então a forma de interpretação, de ver por que os pães são ázimos e por que tomar vinho. Então Jesus fez a prática judaica do Pessach, porém de uma outra forma, modificando para os cristãos a forma de ver esta festa. E assim então ocorreu a última ceia. Depois Jesus é preso, é levado a Herodes, é levado para todos os lugares para ser Pilatos. Ele é condenado à morte, como todos nós sabemos. Ele é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia. Jesus ressuscitou, sim. Muitos espíritas não aceitam que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, sim. Em corpo físico, de carne e osso, porque ele esteve com várias pessoas, com seus discípulos comendo peixe. Eles esteve por cerca de 40 dias convivendo com todas as pessoas. E no Mar da Galileia, no dia da ascensão, cerca de 500 pessoas foram testemunhas da sua ascensão ao céu. Então Jesus cumpriu com tudo que ele prometeu, tanto o que aconteceria com ele, quanto o que aconteceria com os cristãos depois que ele ascendesse ao longo dos séculos, com aquilo que aconteceria no mundo ao longo da história depois dele. Então, o que está acontecendo? É só nós lermos o sermão profético em Marcos, Mateus e Lucas, e nós vamos ver que o sermão profético é um aviso, mas também é uma promessa de Jesus. Porque ele diz que aqueles que conseguissem superar todas estas fases críticas, sem se deixar levar pelo mal, seriam salvos. Nós espíritas acreditamos que a salvação é um esforço pessoal. Não é uma graça. Alguns acreditam na teoria da graça, que você é agraciado por Deus e é salvo. Nós espíritas acreditamos que a salvação se dá pelo esforço pessoal ao longo das diversas encarnações, das diversas existências, vencendo em nós o mal e deixando que o bem venha e permaneça em nós, porque depois que nós vencemos as nossas deficiências, nós realmente conquistamos uma virtude, nós não perdemos mais essa virtude. Então a salvação se dá através dos séculos e das existências. Mas nós temos a senha da salvação. Falando de uma maneira mais moderna, a senha da salvação é o Evangelho. E Jesus é o grande anunciador do Evangelho. Jesus é nosso modelo e nosso guia para nós espíritas. Jesus é a nossa referência. Jesus é, para nós, o nosso norte. Porque Jesus é um espírito puro, um espírito perfeito. Ele já existia como nós o conhecemos há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra começou a se formar. E é muito mais antigo do que isto. Porque ele disse: antes da Terra ser, eu já o era. Então, que nós possamos nesta Páscoa, nós espíritas, nós cristãos, possamos fazer um momento de reflexão nas nossas vidas e ver o que nós estamos fazendo para a nossa modificação interior, na busca do autoconhecimento com L, autoconhecimento, para atingir o autoconhecimento com U. A busca do autoconhecimento com L para atingir o autoconhecimento com U. Isso só se dá através do estudo do Evangelho e das obras antigas, dos livros, dos conhecimentos ancestrais que nós podemos adquirir daqueles outros que Jesus enviou para também trazer o autoconhecimento. Então, que nós possamos, nessa Páscoa, reflexionarmos o que precisamos fazer
para mudar a nossa vida e mudar o mundo, nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo que passa por tanta perversão, tanta maldade, mas nós já temos a solução para tudo isto há 2000 anos atrás. Cabe a gente modificar. Então, uma feliz Páscoa para todos vocês, para todos os seus familiares, e deixo a seguir vídeos com imagens falando da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Um bom domingo e uma boa Páscoa. A seguir, imagens musicadas da festa de Pêssach, do êxodo do Egito e da Páscoa cristã. Páscoa judaica ou Pêssach. No seder de Pêssach, os judeus comem alimentos específicos para lembrar da escravidão e da liberdade no Egito. O mais importante é a matzá, um pão não fermentado feito de trigo, espelta ou aveia, ingerido para comemorar o fato de que o êxodo ocorreu tão rapidamente que a massa não teve tempo suficiente para crescer. Comemos também maror, uma erva amarga, tradicionalmente rábano e alface romana, para nos lembrar do sofrimento da escravidão. Celebramos nossa liberdade nos reclinando sobre travesseiros como aristocratas e bebendo 4 copos de vinho ou suco de uva. Comemos também charosset, uma pasta feita de maçãs, nozes e vinho, para simbolizar a argamassa que os israelitas tinham de misturar para formar tijolos, bem como um ovo cozido para simbolizar o luto após a destruição do templo sagrado.